Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como usar ponteiro, função e passagem de parâmetros. Estou aqui com o projeto aberto, vou clicar aqui na pasta curso e criar uma nova pasta. Vou colocar o número 9, um traço, e colocar aqui ponteiro, um tracinho aqui, passar parâmetro e função. Dentro dela aqui eu vou criar um arquivo qualquer, vou colocar o nome de ponteiro só, .c. Aí eu já criei aqui o arquivo, então eu já vou colocar aqui a biblioteca de input output. Eu coloco aqui include stdio.h e chamar aqui o int main e nele colocar o return 0. Pronto. Aqui já está pronto, sempre esse padrão, né? Então, Ctrl S aqui para salvar. E agora eu vou criar uma variável aqui de inteiro com nome número. E já vou atribuir a ela um valor 10. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um printf, e dentro desse printf aqui eu já vou colocar aqui número digitado. Vou passar aqui porcentagem de inteiro e 1/n. Pôr uma vírgula e colocar número. Então vamos lá, vou só acessar a pasta 9, dar um tab e vou executar o programa ponteiro. Executar não, compilar primeiro, né? Agora eu executo apertando o A e se você não lembra o que é esse A, esse aqui é o programa que eu executo aqui, né? Quando eu faço essa compilação, ele executa esse programa. E aqui vem número digitado 10. Eu vou criar uma função escrito saída. Então você lembra que eu posso criar essa função aqui embaixo, porque eu ensinei aqui no set a criar função, né? Então eu posso criá-la aqui embaixo e declarar aqui em cima, né? Ou então já criar diretamente em cima. Então eu vou fazer isso, ou vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui do jeito que eu falei, vou criar aqui um int saída dessa forma aqui. Aqui eu estou falando que é um int saída, então eu tenho que retornar um inteiro. Mas por enquanto eu vou colocar um void. E aí ele não retorna nada. Então aqui ele vai funcionar. Aí eu venho aqui e declaro ela. Void saída. Simples assim. Ponto e vírgula. Ctrl S. Eu só não lembro se tem esse... Porque eu não costumo utilizar dessa forma, eu não lembro se tem esse parênteses. Vou compilar e verificar se tem. Aparentemente utiliza sim o parênteses. Deixa eu tirar ela aqui para ver se dá erro. Compilar, aí dá erro. Realmente tem que ter o parênteses. Ctrl Z aqui, ele volta o que eu tinha escrito. Se eu criar outra função aqui, ó, outra função, colocar aqui, eu venho e crio ela aqui, tanto faz eu criar abaixo aqui ou acima agora, entendeu? Não faz diferença, mas eu vou criar aqui abaixo, outra função. Aí lembrando que eu tenho que colocar aqui o tipo de retorno. Posso colocar int, aí eu tenho que fazer, por exemplo, igual aqui para não dar erro, retornar um 0 aqui. Dessa forma. Então eu retorno 0, aí eu não vou declarar ela ali em cima. Vamos ver o que vai dar. Aqui ele fala que eu não declarei. Deixa eu só ver se é isso mesmo que ele fala. Não declarou a função. Então vem cá e declara ela lá. Eu já posso copiar ela aqui, ó. Não sei se você percebeu, eu acho que é certo fazer assim. Não sei como outros desenvolvedores fazem, porque eu trabalhei pouco com linguagem C. Mas eu acho isso aqui chato. Se você quiser fazer assim, você faz, verifica o padrão corretamente.
Se você for trabalhar com isso, verifique se a empresa prefere assim. Aí, ó, eu acho chato. Eu acho que é mais fácil você já pegar isso aqui e já jogar tudo lá pra cima. Você apaga aqui, ó, um Ctrl X e vem aqui, pronto. Faz dessa forma que eu acho que é mais fácil. Fazendo assim. Salvar aqui um Ctrl S. Olha lá, ele funciona. Aí, aqui, ó, você tem que lembrar o seguinte. Deixa eu ver se ele vai dar um erro aqui se eu fizer ao contrário aqui, ó. Se eu chamar... Eu acho que não vai dar erro, mas deixa eu só ver aqui. Só fazer um teste. Ctrl S. Não dá erro. Então não importa a ordem lá dentro. O que importa é realmente que ele esteja acima antes do main. Se você quer fazer aqui embaixo, faça, mas declare lá em cima. Ou então faça dessa forma aqui. Bom, por enquanto então eu vou apagar isso aqui. Era só um exemplo só para você ver como que você pode fazer. Agora que você já entendeu, então vamos lá. Aqui minha intenção é ensinar, mostrar para você o que é ponteiro, parâmetros, ou seja, passagem de parâmetro e função. Função você já aprendeu aqui, né? E hoje eu acabei de explicar mais um pouco o que é função. É só isso, você cria aqui dessa forma. Aí, agora, como você já sabe o que é função, eu vou lhe mostrar o que é passagem de parâmetro. Então você está vendo que esse número ele foi criado aqui dentro do main, então ele tem validade aqui dentro do main. Se eu vier e tirar esse valor daqui e jogar para cá, para dentro desta função, ele não vai aceitar. Ó, Ctrl S para salvar, vou vir aqui compilar, né? E aí ele vai dar erro. Não existe o número. Esse número está dentro do escopo desta função. Então não tem como eu utilizá-lo fora, em outro local. Para que eu possa utilizar esse número aqui em cima, o que eu tenho que fazer é vir aqui e passar como parâmetro número. Então o que ele está fazendo? Ele está passando como parâmetro esse valor para a função. E aqui eu tenho que recebê-la. Eu recebo da mesma forma que eu declaro uma função. Int número. Eu tenho que declarar novamente a função, porque quando eu faço essa declaração, esse valor é atribuído aqui. Então, a partir desse momento agora, se eu compilar aqui, ele já vai reconhecer. Primeiro eu tenho que salvar, né? Ctrl S, eu venho aqui e compilo. Agora ele já reconhece a informação. E se eu fizer aqui, ele vai fazer o mesmo procedimento. Você acha que ficou confuso? Presta atenção. Aqui, ó, eu fiz aquele mesmo programa. Esse comando estava aqui dentro. O que eu fiz? Eu substituí esse comando aqui, ó. Então eu fiz a função, quando eu faço a função, eu desvio o comando, ou seja, eu desvio a programação compilador para cá. Ele entra aqui e continua a codificação. Quando ele termina aqui, ele volta para esse ponto e continua. Então aqui agora, se logo abaixo desse número eu quiser fazer esse comando aqui novamente, eu posso. Eu venho aqui e faço esse comando novamente, ó. Número, vou colocar número depois da saída. Então eu venho aqui, Ctrl S para salvar, venho aqui para compilar e agora executar. O que ele fez? Ele veio aqui, desvia para cá, executa isso aqui primeiro e depois ele volta daqui, ele continua e executa esse aqui, ó. Número depois da saída. Então ele vai fazer essa sequência. Observe aqui que eu tenho esse número, né? Então eu joguei, vim aqui, imprimi ele e aqui eu vou alterar esse valor. Então eu vou pegar aqui esse número, ele vai receber agora o valor 15. E aí o que ele faz? Quando eu fizer essa opção aqui, eu vou voltar aqui, automaticamente ele vai imprimir 15 aqui, não é verdade? Então vamos lá ver. Eu venho aqui e agora eu vou imprimir 10 e 15. Opa, ele não imprimiu 15. Por que ele não imprimiu 15? Você sabe explicar? Preste atenção. Eu desviei aqui o comando, ele veio para cá. E aqui ele imprimiu o número, atribuiu o valor 15, porém ele não retornou esse valor. Esse valor 15 foi alterado somente aqui dentro.
ele não retornou para cá, ou seja, o número que eu estou imprimindo aqui não é esse número aqui, é esse número aqui, entendeu? É o número que eu declarei primeiro. Então, eu fui lá e passei esse número para lá, isso aqui se tornou outro número. Então, se eu alterei ele aqui e eu quero que ele imprima aqui o valor alterado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber esse valor aqui de volta. E como que eu faço? Eu troco aqui por inteiro, int, que é um inteiro, e agora eu retorno o número. Faço um return do número. Pronto, quando eu retornei esse número, ele vai vir aqui com o valor retornado. Porém, eu tenho que atribuir o retorno aqui. Ou então, eu vou primeiro atribuir aqui, ó, número, e depois eu vou mudar para você ver uma outra coisa. Pronto, o que eu estou fazendo? Eu estou sobrescrevendo esse número aqui, com o valor que vem daqui. Ou seja, o valor 15 agora vai retornar através desse número, retornou aqui. Quando ele retornar, eu salvo ele no número novamente e ele imprime o valor 15. Vamos testar? Ctrl S, eu venho aqui, compilo e agora eu executo. Então agora sim, ele deu o número digitado 10 e depois de sair do 15. O que ele fez? Ele retornou aqui. Só que aqui, ó, o que eu queria falar é esse aqui, ó. Eu posso pegar esse valor aqui, ó, Ctrl C, tirar esse número daqui, Ctrl V e apagar tudo isso aqui, ó. Dessa forma aqui. Quando eu fizer desta forma aqui, observe o seguinte. Eu estou pegando e já imprimindo diretamente o valor que vai vir, que é esse retorno aqui. Então, vem aqui e faço assim, ó. Compilo, né, executo e observe que ele vai dar esse valor. Se eu vier aqui alterar aqui agora para 20, ó, vou colocar aqui 20, eu venho aqui, compilo e agora eu executo. Ele vai dar o valor 20. Entendeu? Então ele já está salvando direto, já está trazendo o valor direto aqui. Ó. Então posso fazer isso aqui, vou Ctrl Z aqui, ó. Eu vou voltar nesse ponto aqui, ó, que é onde ele não salva o valor, né? Ctrl S, ele retornou ali, mas eu nem vou retornar. Ó, aqui, tirar até esse retorno aqui, ó, deixar void, pronto. Salvar, Ctrl S. Vou vir aqui, compilar o código e agora executar. Observe que ele escreveu 10, né? Porque é esse número aqui. Entendeu? Observa bem, eu alterei o valor aqui, mas ele continua imprimindo o valor 10 aqui. Então, o que eu posso fazer nesses casos? Vamos dizer, por exemplo, se eu tenho aqui número, vou colocar aqui, vamos dizer, o número 1 e vou colocar também um int número 2. E agora com valor 20. Aí eu quero esses dois valores aqui. Então vou passar como parâmetro aqui o número 1, vírgula, número 2. Vou passar como parâmetro para cá. Então eu tenho que receber o número 1 e número 2, né? Int número 2. Agora eu vou imprimir o número 1. Aí vou copiar aqui o Ctrl C e vou apertar aqui para baixo, Ctrl V. Então vou imprimir o número 1, número 2. E aqui eu vou colocar aqui só o número 1 e número 2. Dessa forma aqui. E eu vou alterar aqui o número 1 para 15 e o número 2, número igual a 2, número 2 igual a 25. Ctrl S para salvar aqui e eu vou imprimir aqui embaixo, lá de fora. Depois aqui, né, vou imprimir o 1 e o 2 aqui. Da mesma forma, colocar um número 1 depois e só para separar depois. Bom, vamos lá. Vamos ver o que isso aqui vai acontecer. Você já deve saber que não vai acontecer
o esperado que a gente quer, né? Que seria depois ele imprimir 15 e 25. Então você sabe que ele não vai dar certo, por quê? Porque não tem o retorno. Então a gente vem aqui, né, e faz o retorno. Int, aí eu coloco aqui return de número 1 e número 2. Pronto. E agora, como que eu vou receber esse valor aqui? Eu tenho retornando o número 1 e o número 2. Como que eu faço para receber esse valor aqui? Vamos dar um Ctrl S para salvar, só para ver se isso funciona? Por enquanto está funcionando, né? Vamos lá. Ó, executar. Por enquanto está funcionando. Agora, como nós recebemos aqui? Eu vou criar uma outra aqui, vou colocar retorno. E aí, eu vou receber aqui uma outra variável, né? Retorno. Pronto, dessa forma aqui. E agora, o que eu faço? Eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui e vou imprimir o retorno aqui embaixo. Printf, retorno. Vou colocar aqui o /d, né, que é de inteiro, um /n para saltar uma linha, e escrever aqui a variável retorno. Bom, então agora aqui eu acho que está resolvido o nosso problema, né? Vamos vir aqui e compilar. E agora executar. O que aconteceu? Aqui ele retornou, mas ele retornou só esse aqui. Por que ele retornou só esse aqui? Eu queria esse aqui também. Então, será que não tem como eu fazer para retornar esses dois valores? Como que eu faria para retornar esses dois valores? O valor retorno de valor 1 e o 2. Bom, uma das opções aqui, então, está furada, né? Não tem como eu fazer esse retorno aqui de dois valores. Ou seja, a linguagem C, ela tem a opção de retornar apenas o último número declarado aqui, né? Se eu declarei esse número, vai retornar só esse. Se eu quiser retornar só um aqui, eu tenho que tirar aqui e deixar apenas o número 1, que aí vai retornar somente o 15. Vou compilar aqui e aí ele retorna somente o 15. Então não tem como eu retornar dois números. Como que eu faço para retornar dois números? Uma das opções para retornar dois números é através de um vetor. Então eu posso armazenar aqui os valores aqui num vetor e retornar esse vetor. Porém, não é interessante eu fazer isso. Para que eu vou fazer o retorno de um vetor? Sendo que eu posso fazer o seguinte, ao criar um vetor aqui, vou criar aqui vetor, vet de número, e vou colocar 2, ou seja, dois números aqui dentro. Então você lembra que eu posso fazer assim, né? Vou colocar aqui o 10 e o 20. Então a partir desse momento eu tenho um vetor. Vou comentar aqui assim esses valores. Não, vou deixá-los aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Eu tenho esse valor aqui. Aí o que eu vou tirar é esse retorno aqui. Esse retorno eu vou tirar aqui. Pronto. E vou tirar esse retorno daqui também. Então a partir desse momento aqui, eu volto lá naquela ideia, né? Eu venho aqui em cima, dentro aqui, e ao invés de eu mandar esses dois números aqui, o número 1 e o número 2, eu vou tirá-los daqui. Então eu vou apagar também esses dois números aqui em cima, né? Por enquanto eu vou deixar aqui só para você entender. Eu vou passar aqui o vet número. E aí quando eu passo o vet número aqui, eu estou passando o vetor, ou seja, eu estou passando dois números. Aí eu vou tirar aqui e fazer a mesma declaração lá. Opa, esqueci aqui do int aqui, né? Aí vai dar erro. Isso, aí eu venho aqui e faço int. Ó, int e vet número e coloco assim.
Só que aqui agora eu não vou colocar nada dentro desse espaço aqui. Vou deixar só dessa forma aqui. Só aqueles valores. Então agora eu tenho o número 1. O número 1 aqui eu vou trocar por vet número e colocar o índice 0. Não sei se você lembra que o índice do vetor começa em 0. E aqui o vet 2, o número 2, eu vou colocar o vet 1. Então eu tenho o número 1 e o número 2. E aí aqui, ó, número 1, número 2. Então eu posso tirar isso aqui. Esses números aqui, agora também eu vou tirar por enquanto. Eu não tenho retorno aqui, então vou colocar void. E agora eu venho aqui e vou imprimir o vet de 0. Da mesma forma que está aqui em cima, eu vou só copiar. Como aqui já está escrito, vou só copiar aqui essa parte. Ctrl C. Então eu venho aqui e aqui embaixo também. Então tem o número 1 e o número 2, porém acessando pelo índice. Ó, número 1, número 2, agora eu vou mandar compilar e executar. Observe bem, aqui eu estou imprimindo o valor 10 e o valor 20, que foram os valores que eu atribuí, né? Então aquela hora o que eu fazia? Eu vinha aqui nesse local e alterava, né, o número 1 e o número 2. Então vou fazer isso. Alterar o número 1, que é o vet com o índice 0. E vou colocar o valor 15. E agora eu vou fazer um vet do 1, que é o número 2, né, com o valor 25. Agora o que eu fiz? Eu fiz a alteração dentro dos valores, mas eu não retornei. Continua void aqui, ó, não retornei. Então vamos lá, o que vai acontecer? Vou compilar e agora executar. Observe que os números foram alterados. Então o que você tem que entender é o seguinte: quando eu faço a declaração de um número normal aqui, de um inteiro normal, ele fica dentro do escopo. A partir do momento que eu faço a declaração de um vetor e coloco essas opções, indica que o vetor é um endereço. Então ele está armazenado em um local e quando eu passo esse vet número, eu não estou passando o vetor, eu estou passando o endereço do vetor. E aí quando eu passo o endereço do vetor, eu recebo o endereço aqui. Quando eu recebo o endereço dessa forma, eu tenho acesso a esse vetor aqui. Então, através desse endereço, eu consigo acessar aquele vetor. E eu consigo fazer a alteração que eu quiser. E não preciso retornar. Então, já estou alterando diretamente aqui. Sendo que quando eu coloco sem ser vetor, eu não tenho acesso. Por quê? Porque aí eu não estou passando o endereço. Eu passo especificamente o valor da variável e não o endereço. E quando eu faço assim, eu estou passando o endereço. Se eu vier aqui e passar assim, aí eu estou passando o valor do vet número 0. E aí ele vai dar um erro, porque lá eu estou esperando o endereço e não o valor. Pronto. Aí ele está esperando o valor. Se eu vier aqui e colocar aqui ao invés de vet número, tirar aqui essa opção, aí nessa parte que ele vai dar certo, mas aqui ele vai dar erro porque ele é o endereço. Aí eu tenho que tirar aqui também. Ó. Vir aqui, e aqui eu vou tirar tudo. Ó. Eu venho aqui, aí agora eu passei o valor. Então observe que aqui eu estou passando o valor 10. Se eu vier aqui colocar 1, eu vou passar o valor 20 e não o endereço. Ó, aqui eu estou passando o valor 20. Então, isso aqui é a passagem de parâmetros, ou seja, você entendeu que aqui eu estou passando o valor e não o endereço. Aí eu tenho que vou dar um Ctrl Z aqui para retornar. Aqui e aqui. Pronto, agora sim eu estou passando o endereço e lá ele vai ter acesso a tudo. E quando eu passo o valor, ele não tem acesso para trocar. Agora, quando eu passo dessa forma só o endereço, ele faz.
Então agora você já sabe a função, já conhece passagem de parâmetro, e agora o que eu vou fazer é te mostrar o ponteiro. O que é o ponteiro? O ponteiro é só você mudar isso aqui, ó. Ao invés de você declarar o tamanho, você vai vir aqui e colocar o ponteiro. Porém, será que ele vai dar certo se você fizer dessa forma aqui? Aí aqui também eu tenho que trocar aqui, ó. Aqui eu troco e coloco o ponteiro aqui. Então, esse ponteiro significa que eu coloquei esse asterisco. Ele é a mesma coisa, é um endereço, só que eu não estou estipulando o tamanho. Isso vai dar a diferença aí. Aí eu venho aqui, né, e mando fazer. Só que o que vai dar é porque quando eu declaro o ponteiro, ele não tem um tamanho, então não posso fazer essa atribuição aqui, ó. Dessa forma. Para salvar eu tenho que fazer dessa forma aqui. Aí eu venho, agora ele executa. Só que o que eu vou ter lá? Nada. Não tenho nenhuma informação. Por quê? Porque aqui eu não criei nenhuma informação. E quando ele faz assim, ele não armazena o espaço. Lembra que quando eu faço a declaração e coloco aqui o valor 2, por exemplo, eu estou armazenando 2 espaços. Se eu faço assim, eu não estou armazenando espaço. Eu estou armazenando apenas o endereço. Para que eu possa criar alguma coisa, eu tenho que vir diretamente aqui e fazer o seguinte. Eu pego o valor, aí eu crio um espaço, fazendo assim. Agora sim eu tenho um espaço. E aí eu posso declarar, eu posso colocar aqui o número que eu quiser. Posso colocar o número 10, por exemplo. Agora sim eu tenho o valor, eu tenho um espaço, ou seja, eu criei um espaço aqui dentro com o valor 10 no índice 0. Vou compilar e executar. E mesmo assim ele não aceitou a informação. Deixa eu só criar aqui o próximo. Let número, colocar 1 aqui e colocar 20. Ctrl S para salvar, vir aqui e executar. Deu algum erro, deixa eu só verificar o que está de errado aqui, retorno. Bom, aqui é mais um macetinho que eu também não sabia que não dava certo. O que eu fiz foi o seguinte, eu criei essa variável aqui e ao invés de eu colocar aqui direto no índice, eu coloquei o valor da variável e deu certo. Agora, por que ele não aceita a informação aqui direto, eu já não sei lhe explicar. Vou tentar verificar, se em algum momento eu descobrir por quê, aí eu falo. Se alguém souber aí, coloca aí nos comentários. Mas a princípio assim ele vai dar certo. Então o que eu tenho que fazer? Eu coloco o número, agora eu venho aqui e incremento o K. Então agora o K se torna 1 e aí eu venho aqui, tiro essa informação aqui, né? E posso fazer aqui, colocar o K, porque o K vale 1. Aí sim eu tenho como declarar, colocar os valores aqui. Aí sim ele vai funcionar como funciona no vetor normalmente. Então o ponteiro, o que vai mudar é apenas esse sinalzinho aqui e tirar o valor de atribuição aqui. Entendeu? E aqui ó, a declaração também muda. Agora o restante você vai fazer da mesma forma. Você sabe. E a atribuição, lembre que você tem que atribuir primeiro um espaço em uma variável e depois utilizá-la aqui. Não sei por que isso acontece, deve ser algum procedimento do compilador, mas a princípio aqui é dessa forma que você fizer dá certo. E para você economizar essa linha aqui, ó, você também já pode colocar aqui dentro direto esse cal. Aqui ele já vai ficar, já funciona dessa forma. Eu posso colocar aqui porque dessa forma aqui também, porque eu já posso utilizar para fazer uma próxima aqui, que no caso seria um novo número, né? Ctrl C aqui, ó, Ctrl V, aí eu tenho aqui o valor 30. E aí eu posso imprimir aqui também esse valor 30 aqui, ó. Aqui eu vou chamar no índice 2. Pronto. Aí você aqui já entendeu o que é então a passagem de parâmetro, né?
O que é a função você já sabia, mas aqui eu acabei lhe mostrando mais ainda com o que é a função e o ponteiro. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.